Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês. 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No programa de hoje eu separei um tema para nós trocarmos uma ideia. Qual é o tema? Ordem Celeste. Inicialmente eu agradeço a todos vocês que me prestigiam aqui todo sábado para o domingo. Estamos aqui quase na viradinha. Agora 23 horas e 30 e poucos minutos e vamos até próximo à meia-noite conversando sobre assuntos diversos, sobre assuntos que eu procuro aqui, de acordo com a minha possibilidade, trazer para vocês uma forma de pensar, uma forma de refletir, de um jeito diferenciado, de uma forma que cada um possa estabelecer com o conteúdo que nós trocamos aqui, todo sábado para o domingo, um conteúdo que traga para todos vocês que estão em sintonia uma forma diferente de ver a vida. Então esta é a minha ideia sempre aqui no programa. Esse tema que eu coloquei aqui, Ordem Celeste. O que seria essa ordem celeste? O que seria essa força que nos traz já todo um paradigma a ser seguido no sentido ligado à nossa evolução? Primeira coisa que nós temos que compreender que todas essas linhas de conhecimento que estão engendradas na nossa evolução, elas trazem um escopo superior de consciência quando a gente as trabalha. Estou falando do quê? Estou falando de astrologia, estou falando de tarô, estou falando de cabalá, numerologia, não importa. Hoje em dia a gente vê o ser humano com essas linhas de conhecimento trabalhando somente o lado do autoajuda. Novamente, eu sempre digo isso nos meus programas, eu não considero isso um erro, mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho além. E uma forma de ir um pouco além com estas linhas de conhecimento é compreender exatamente esse tema que eu trouxe para vocês hoje, que eu coloquei como a ordem celeste. Nós temos, então, em todas essas forças que eu citei, essas linhas de conhecimento, que estão engendradas no meio exotérico, nós temos um lado esotérico a ser conquistado. Vamos entender esses dois termos inicialmente, que isso é muito interessante se você se defrontar por aí com seus livros, com a sua busca, para que você se torne um ser humano melhor e mais consciente. O exotérico, com X, representam as consciências já engendradas no mundo. Nós poderíamos dizer, não no sentido pejorativo, as realidades que já estão profanas. Por isso que eu disse, não coloquei profano no seu sentido negativo. Profano no sentido que essas consciências já estão colocadas no mundo humano para que nós manipulemos elas de acordo com a nossa consciência. Mas existe, é aí que entra a ordem celeste que eu quero conversar com vocês. Existe uma consciência que nós podemos chamar de exotérica, agora com S, esotérica, que representa esse conectar associado à sabedoria das idades. Então, quando nós falamos de todas essas linhas, novamente vou repeti-las, astrologia, tarô, cabalá, elas não foram feitas para adivinhação. Isso que nós precisamos entender. Infelizmente, as pessoas que pegam só, vamos dizer, de uma forma superficial o que essas linhas representam, fica nesse termo de adivinhação. Às vezes, quando eu estou sentado conversando com as pessoas, você é o Newton Schultz, lá da astrologia, gostaria que você adivinhasse algumas coisas em relação à minha pessoa, o que vai acontecer comigo. Aí, quando eu coloco o meu ponto real de vista em relação a tudo isso, que eu falo, olha, primeiro, isso todo mundo já ouviu falar, mas é sempre bom firmar, o seu livre-arbítrio é superior a tudo isso, não existe essa de que vou adivinhar em relação à sua vida. Essas linhas de conhecimento, elas estão aí para seguir essa ordem celeste, para fazer com que você, através da sua superação, da sua força pessoal, você consiga se tornar um ser humano melhor. Então, quem está fazendo o seu futuro é você, nesse exato momento do presente. Gostaria que todos os meus ouvintes entendessem o que eu falei agora. O futuro que todos nós vamos viver, você está fazendo ele agora. Aí você fala assim, mas poxa vida, mas e aí? Como é que funciona isso? Você é o dínamo gerador de
todas as energias que virão para você como efeito através da sua energia causal. E essas linhas de conhecimento, agora eu já dando um acréscimo a mais nesse meu pensar, nesse meu refletir, essas linhas de conhecimento, elas existem para isso, para que faça com que todos nós, seres humanos, que buscamos entendê-las de uma forma diferenciada, de uma forma, novamente, já expliquei no início do programa, esotérica e não exotérica, que isso faça com que todos nós nos tornemos seres causais, que nós somos conscientes ou de uma forma inconsciente os responsáveis por tudo que chega a nós. Esta realidade dessas linhas só vem trazer para todos nós uma forma de nós sermos seres humanos mais conscientes. Agora que entra diretamente no tema do programa, vejam que interessante isso. Existe uma ordem celeste, que se você pegar a ciência oficial, quando chega no verdadeiro embate de compreender o que essas civilizações antigas fizeram no sentido das suas construções, com a nossa tecnologia atual, nós não temos condições de mensurar como que eles conseguiam fazer isso. Então, se nós pegarmos um exemplo desta ordem celeste, essas próprias civilizações antigas, todas as pirâmides e a maioria de todas as suas construções eram alinhadas com realidades celestes, verdadeiras constelações. Se nós pegarmos a mais clássica, vamos dizer assim, nós temos o quê? Nós temos as 3 pirâmides do Planalto de Giza ou Gizé, no Cairo, Egito, que estavam alinhadas diretamente com a constelação de Órion, o cinturão, na verdade, de Órion, onde nós temos as 3 Marias, daí que nós temos as 3 pirâmides. Num momento da humanidade onde os próprios seres humanos, junto dos deuses que aqui estavam manifestados, faziam essa força de conexão. Com isso que eles conseguiam, através das forças da natureza, com essas conexões, eles conseguiam uma manipulação fantástica, aonde todas as suas obras, se não dizer a maioria no tempo áureo ou no auge dessas civilizações, essas forças da natureza, elas eram utilizadas e empregadas para as construções presentes com pirâmides, monumentos que nós não vemos. Agora vem uma outra dica para vocês. Nós não temos nem 10% do que está soterrado através de todos os grandes cataclismas que destruíram essas civilizações anteriores a nós. Eu citei um exemplo, o Planalto de Gizé, mas nós temos também pirâmides na própria China que estão associadas aos mistérios da estrela polar, que na verdade é um sol que traz o esteio de vibrações que se manifesta no nosso. Nós temos várias construções dos maias ligado à realidade das Pleiades. Um exemplo, Tikal. Se você pesquisar Tikal no México, ali toda a parte arqueológica, existem construções que são praticamente idênticas às Pleiades, que estão associadas ao Órion, que se você pesquisar um pouquinho o mito, Órion, ele persegue suas irmãs, as Pleiades, mas isso é mito. Na verdade, são forças que trabalham de uma forma conjunta para nós termos a manifestação direta dessas forças aqui no planeta Terra. Então, todas essas construções, citei exemplos das pirâmides da China associadas à estrela polar, todas voltadas para o norte. A clássica realidade das 3 pirâmides do Egito no Planalto de Gizé. Então, todos os antigos, eles sabiam desses mistérios. É aí que nós entramos, por isso que eu falei que existe uma ordem celeste que, infelizmente, hoje, através da consciência da humanidade, ela está perdida. E ela deve procurar ser resgatada. Aí que eu entro com este tema de programa para que cada ouvinte que esteja me ouvindo compreendam que essas linhas de conhecimento, cito elas novamente, será a 3ª vez nesse programa, astrologia, tarô, cabalá, numerologia, elas não existem somente para manipulação voltada para adivinhações do que vai acontecer no futuro com o ser humano. Na verdade, elas existem como forças que nós podemos conectar para fazer com que nós entendamos essa ordem celeste, e essa ordem celeste que outrora, em civilizações anteriores, voltando ao que eu estava falando, um exemplo, essas construções fantásticas que a nossa tecnologia e
ciência atual não tem como mensurar a exatidão do que eles tinham, no sentido não só de construção, mas de alinhamento com essas realidades celestes há milhões de anos atrás, o ser humano hoje ele se desconectou. Então nós tínhamos essa astrologia ancestral. Vou citar esse grande astrólogo atlante que foi Assura Maia, o nome dele. Não sei se na internet tem conteúdo sobre esse grande ser. Duvido que tenha no sentido real do que esse grande astrólogo atlante que foi Assura Maia, que trouxe o que nós chamamos de astrologia hoje. Ele trabalhava com a leitura dos astros, com a leitura dos planetas, arquétipos que se projetam aqui na humanidade através dessa ordem celeste como consciências que nós precisamos desenvolver. Daí que você pega a astrologia comum hoje, a astrologia que trabalha a realidade desses planetas, que representam o nosso sistema solar, que tem o Sol como centro, que é esteio, falo isso em todos os meus programas. Na verdade, o esteio coagulado físico, eletromagnético de realidades de outros sóis ocultos. Daí que eu citei as pirâmides da China, pesquise que isso tem na internet sim, pirâmides da China que são pouco faladas pelo fato de muita coisa do Oriente não estar manifestada aqui no Ocidente como partes culturais. Esta realidade das pirâmides da China, todas associadas aos mistérios da estrela polar. Então os antigos, eles estavam todos interligados, eles estavam todos, independente de onde estavam no planeta Terra, com a configuração que existia, eles tinham construções que faziam com que essas realidades celestes se manifestassem como uma ordem verdadeira evolucional. Então daí que você pega isso que foi citado na Tábua da Esmeralda de Hermés Trismegisto, o grande, ou na verdade o 3 vezes grande, esse egípcio, que na verdade era uma confraria de grandes iniciados egípcios. Ele citou que o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo, que isso depois deu o livro chamado de Kybalion, escrito como os 3 iniciados, mas que tem como base verdadeira e real a realidade da Tábua da Esmeralda, voltada à consciência de todos esses grandes seres que levaram a alcunha de Hermés, o 3 vezes grande ou o Trismegisto. Então, esta realidade do nosso sistema, você pode pegar a teoria das cordas, pesquise isso se você nunca ouviu falar, da física, que pode trazer essa teoria, a palavra já diz tudo, teoria então está em estudo, para que compreendamos toda a magnitude. De uma forma simples, podemos dizer que a teoria das cordas traz com que todas essas forças associadas ao nosso próprio sistema solar faz com que tudo esteja interligado. Tudo que está inserido no jogo evolutivo faz parte de um todo. Daí que nós chegamos, que nós temos o Uno, que representa o próprio Deus, que se manifesta de uma forma trina, que faz parte de toda essa realidade ao qual nós estamos intrinsecamente ligados. Então, todos nós, sejamos de qual reino, do mineral até chegar no ser humano, no jogo manifestado, estamos interligados, assim como os planetas. Quer ver como você vai entender isso em uma astrologia mais rebuscada? Eu citei o exemplo de Assura Maia, um grande astrólogo da nossa etapa atual, também dos primórdios da época de Krishna, foi Garga. Se você pesquisar Sri Garga, esse grande astrólogo da nossa época, esse astrólogo indiano, ele trazia também ainda o escopo de toda essa sabedoria das idades sendo professado através da astrologia. Então, se nós temos o Sol como centro, como grande parte desse núcleo que é o nosso sistema solar, todos os planetas, o qual a Terra faz parte, trazem o quê? Trazem analogias diretas à nossa evolução. Daí que você percebe que nós chamamos em vários idiomas, nós chamamos os dias da semana como nomes de planetas, que representam o setenário, Lunedi, Mercuridi, Martidi, Martes, Miércoles, não importa o idioma que você pegue. Nós chamamos de feira, ligado ao feriai grego, aí já é outra coisa, mas maioria dos idiomas professados, eles trazem os planetas como
origem de tudo isso do que nós chamamos tempo. Daí que vem o último, que seria, não do sistema solar, não estou falando de Urano, Netuno e Plutão, Saturno como Cronos, na mitologia grega, que é o tempo que está associado a todas essas realidades. Quer ver você entender essa astrologia mais rebuscada que eu estou trazendo agora aqui para vocês? Se você pegar astrologia comum, Mercúrio é tido como planeta da mente. Se você pegar Vênus, do amor, na verdade o que representa? Civilização, as pessoas distorcem o que eu falo. Civilização, humanidade como nós conhecemos no sentido físico, no nosso sistema nós temos somente a realidade do planeta Terra. Nós não temos vida física no nosso sistema até os seus limites, que representa o planeta Plutão, que na astronomia nem mais é considerado um planeta. Nós temos realidades em outras forças que nós chamamos na teosofia de devas, além a caixa, ou que estão muito além no sentido vibracional, mas eles não são seres físicos como nós concebemos aqui no planeta Terra. Então, se a Terra é o centro de tudo, quando nós falamos de Mercúrio, Mercúrio é o mental da Terra. Se nós falamos de Vênus, Vênus é o amor, o sentimento da Terra junto da Lua. Daí que Vênus e a Lua, ambos trabalham a realidade do feminino hoje aqui no planeta Terra. Como assim? A Lua, 28 dias ao redor da Terra, representa a alma da Terra. Os 28 dias, o ciclo de sangue da mulher. Vênus, 9 meses ao redor do Sol, representa a realidade do universo feminino no sentido do espírito da Terra. Daí que vem o amor, mas o amor no sentido universal. Daí que muitas pessoas, quando pegam livros sérios para compreender essas realidades, como estados de consciência a serem desenvolvidos, dizem que os anjos caídos vieram de Vênus. Mas isso é simbólico, nunca desse planeta que está no nosso sistema, porque Vênus representa esse princípio do amor universal, junto de Mercúrio, que seria a mente universal, quando trabalhados como atributos verdadeiros de consciência. Se pegarmos Marte, que é o núcleo do 5º planeta que explodiu, que hoje nós temos o cinturão de asteroides, Marte, como deus da guerra, representa a nossa consciência astral, nosso ímpeto, nossa vontade. E aí nós vamos em todos os outros planetas, nós temos Júpiter e Saturno como o inconsciente individual de cada um, e as realidades do futuro, onde nós teremos uranianos perfeitos, por que não netunianos e plutonianos perfeitos, que seria o ser humano já rumo ao androgenismo, trabalhando estados de consciência que hoje estão manifestados de uma forma extremamente sutil. Então existe uma ordem, existe uma força planetária que pode trazer uma astrologia mais rebuscada nessa linguagem dos planetas, que fazem com que nós entendamos que esses planetas são consciências que estão em nós. Aí você vai falar assim, ok, você falou no início do programa o livre-arbítrio, como é que eu lido com isso? Pare para refletir um pouquinho comigo agora nesse programa. Você pensa, você está utilizando a energia emanada de Mercúrio, você trabalha afeto, você está utilizando a energia de Vênus, você trabalha a coragem de partir com ímpeto para suas conquistas, seus objetivos, suas iniciativas, você está trabalhando Marte. Então, Mercúrio, Vênus e Marte trabalham uma realidade da consciência individual do ser humano. Essas forças, quando elas vibram através dessa ordem maravilhosa, elas fazem com que você, através do seu livre-arbítrio, pense como quiser. Você pode ter a inclinação astrológica, de repente você escuta os astrólogos falando, porque Mercúrio está retrógrado, Mercúrio está... Isso não quer dizer que você, com a sua força de superação, você não se esforce um pouquinho mais e trabalhe através dessa ordem divina, trabalhe essa realidade da astrologia de uma forma um pouco mais rebuscada, e o seu livre-arbítrio superior, você só tem que ter um pouquinho mais de esforço. Então, esta para mim é a verdadeira astrologia. Se nós pegarmos os planetas, que eles são tidos como os verdadeiros regentes de todo esse universo e dessa ordem cósmica, os planetas regem as constelações e as estrelas. As estrelas de primeira, segunda e terceira grandeza são regidas por essas energias planetárias. Daí que você observa que nós temos a realidade dos 12 signos do zodíaco. Então, os 12 signos do zodíaco que representam hoje
a realidade evolucional manifestada nesse quarto momento, onde são 4 elementos, 4 estações solares, são 4 estações do ano, tudo está na realidade do quaternário. Os 12 signos do zodíaco, como arquétipos associados à evolução, são regidos pelas energias dos planetas, são as moradas desses planetas. Daí que a gente pega também os antigos. Vamos entrar na Cabalá um pouquinho agora. A própria Cabalá fala constantemente de anjos, de sefiras, como emanações vibracionais divinas. Eles colocam sempre esta mesma ordem dos planetas associadas a anjos. Daí que nós pegamos, eles falam Micael associado à realidade solar, Gabriel associado à lua. Nós temos todos os 7 anjos. São 7 anjos que todos vocês sempre ouvem. E eles estão associados a quem? Aos planetas. Então, quando os cabalistas eles falam de anjos, eles falam de sefirás, eles estão falando das emanações que vêm desta ordem, que é o nosso sistema solar, o qual nós estamos inseridos. Se nós pegarmos outro exemplo, se nós pegarmos o tarô que representa a própria Torá dos hebreus, que é a grande lei, o tarô, que você pode colocar como uma parte inicial de todo o nosso processo evolutivo, ele simboliza, através dos seus 22 arcanos maiores, toda a realidade que está presente na nossa evolução. Representam forças que estão associadas a 22 estrelas que se apagaram no céu e trouxeram esse arquétipo, esta ordem celeste que estava manifestada ali através do processo evolucional humano. Daí que você começa a entender o que são as consciências presentes dos anjos ou das hierarquias que caíram aqui no processo evolutivo. Se você observar, isso eu já citei em vários programas, nós temos ali na constelação do Cruzeiro do Sul, no seu lado leste, nós temos o que os astrônomos chamam de saco de carvão. Esse saco de carvão, essa parte escura, a nossa missão como humanidade é iluminar isso novamente para que todos os eflúvios divinos dessa grande pirâmide cósmica, assim como a constelação de Órion, é a constelação do Cruzeiro do Sul. Então, o nosso compromisso é voltar a fazer rutilar estrelas através dos mistérios dos 22 arcanos maiores, através de todo o nosso trabalho aqui evolucional, esse rutilar de estrelas nessa constelação que é a constelação do Cruzeiro do Sul. Então observem, queridos ouvintes, quantas realidades, quantas forças através de uma ordem celeste que nós perdemos. Hoje o ser humano ele está de uma certa forma desconectado com o sentido real presente dessas linhas de conhecimento para o seu próprio aprimoramento. Então nós entendemos que todas essas forças, através dessa ordem celeste que eu procurei citar aqui para vocês, traz com que todos nós, seres humanos, entendamos essas linhas de conhecimento inicialmente como divinatórias e nunca adivinhatórias. Se ficar só no escopo exotérico com X, perdendo o esotérico com S, do que realmente elas representam, nós vamos continuar com o mundo com essa tremenda baderna, procurando gurus, mestres, salvadores, e a gente não se esforça para ser melhor. Então vamos nos esforçar para aprender, vamos nos esforçar para sermos melhores e devagarzinho, como uma humanidade que é uma unidade verdadeira de potencial de consciência, a gente volte a se religar a Deus. Esta foi a minha ideia nesse programa, para que todos entendam o que verdadeiramente representa essa ordem celeste. Você entrou em sintonia comigo e você falou, topo essa empreitada, Newton Schultz. Quero compreender, quero estudar melhor isso. Manda um e-mail para a minha equipe que eles vão indicar a sociedade iniciática que eu, assim como eles também pertencem, que é a Sociedade Brasileira de Obiose. Qual é o e-mail da equipe? equipe@newtonschutz.com.br. O Newton Schultz coloca no Google que ele arruma, ele coloca ali meu nome e você põe tudo junto. Então, repetindo, equipe@newtonschutz.com.br. Informe somente a sua localidade. Eles vão indicar o Departamento de Sociedade Brasileira de Obiose mais próximo a você, ou mesmo se não existir na sua localidade, você pode fazer a iniciação online. Isso, a Obiose também está com a sua iniciação online, onde você terá instrutores que vão te auxiliar com esta modalidade online para que você continue firme a sua iniciação. É isso, Pedrão que está no comando do som, agradeço aí a sua caridade de fazer com que o programa chegue todo bacaninho e redondinho. O Pedro está brincando aqui comigo, na verdade fazemos isso com todo o nosso coração. Queridos ouvintes,
Desejo de mente e coração que todos estejam bem, que continuem bem e que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.